Amados no Senhor, antes de ler qualquer texto para iniciar a ministração dessa noite, permitam-me falar do tema, permitam-me falar do título da mensagem de hoje. Quantos aqui receberam o post da mensagem de hoje? Deixa eu ver as mãos. Para quem não recebeu, de repente eu não tenho o seu contato, ou você não está em algum grupo do ministério, eu quero já começar essa ministração, antes de ler qualquer texto, já falando sobre o título, que é um título no mínimo chamativo, é um título no mínimo que desperta certo interesse em cada um de nós. O tema, o título da mensagem de hoje é o pecado de Jó. Vocês concordam comigo que o tema é no mínimo curioso? No mínimo curioso, o pecado de Jó. Mas eu não quero me enveredar pelo caminho da curiosidade, em saciar e matar a nossa curiosidade. Afinal de contas, qual é o pecado de Jó? Não, mas eu quero trilhar com vocês uma outra linha, um outro caminho. Eu quero trilhar o caminho da reflexão, porque nosso ministério é um ministério que guarda a palavra no coração. E a mensagem de hoje não é nenhuma novidade para nós. Eu estou nesse ministério há quase 2 décadas. Sabiam que em dezembro agora, desse ano, nós iremos fazer 20 anos, 2 décadas de ministério apostólico de volta à palavra? Isso é muito tempo. E desde o início que eu estou nesse ministério, eu tenho ouvido essa mensagem sobre o livro de Jó. Então, nessa noite, nós não iremos inventar a roda, ok, pessoal? É uma mensagem que nós temos visto há muito tempo, que nós temos ouvido já há muito tempo. Mas, por incrível que pareça, em oposição ao grande sistema religioso, a mensagem de hoje é uma mensagem que ela é uma pequena voz diante daquilo que é dito há muito tempo pelo cristianismo, pelas igrejas pentecostais, pelas igrejas neopentecostais a respeito de Jó. Mas como eu dizia a vocês, eu não quero satisfazer a curiosidade humana, mas eu quero trilhar pelo caminho da reflexão. E o caminho da reflexão, ele suscita da nossa parte pelo menos 3 atitudes, pelo menos 3 ações ou reações. O caminho da reflexão, ele suscita um comprometimento com o todo das Escrituras. Então jamais leia qualquer livro da Bíblia, jamais leia qualquer texto da Bíblia, jamais leia um versículo sequer, sem estar de acordo com a abrangência das Escrituras. Também o caminho da reflexão nos leva a considerar e a rever nossos conceitos. Quantos de nós não temos conceitos, não temos preconceitos? Sim ou não? Se eu fosse fazer uma breve entrevista com os irmãos nessa noite, de repente perguntando de onde os irmãos vieram, de ministérios anteriores, é claro, nós teríamos ideias, nós teríamos preconceitos, nós teríamos conceitos diferentes. Concordam comigo? É claro que eu digo isso de forma alguma em um tom de demérito ou um tom pejorativo em relação à origem de cada um de nós. Mas todos nós temos uma herança religiosa, nós temos uma construção cultural, nós temos ideias que foram semeadas, que foram plantadas, que foram construídas dentro de nós. Então a mensagem reflexiva, ou a mensagem que gera reflexão no nosso coração, ela precisa estar de acordo com o todo significativo das Escrituras, e ela precisa também gerar uma revisão de conceitos em cada um de nós. Eu preciso ter um coração limpo, eu preciso ter um coração preparado, um coração ensinável diante de Deus e disposto a mudar a minha opinião. Mas uma mensagem que gera reflexão, ela também é uma mensagem que precisa estar subordinada à interpretação da Bíblia, aos princípios hermenêuticos das Escrituras. Nós,
utilizamos nesse ministério alguns princípios hermenêuticos. Não sei quantos de vocês já leram esses princípios hermenêuticos, mas é um texto que o pastor já postou em alguns grupos. Todo texto, eu estou preparando o coração de vocês para descobrir qual é o pecado de Jó. Todo texto, quando for lido, deve estar subordinado, deve estar embaixo de alguns princípios, de alguns critérios hermenêuticos. Deve estar debaixo de Cristo, que por sua vez está debaixo do Pai, está debaixo do Pai Celeste. O caráter e a natureza de Deus devem mover, devem inspirar a nossa leitura e o nosso estudo das Escrituras. Quem está entendendo, diga amém. Quando você se aproximar da Bíblia, você precisa perguntar para aquele texto que você lê: qual é o caráter de Deus? Qual a natureza de Deus que eu preciso ver nesse texto? Eu preciso encontrar Deus nesse texto. Eu preciso encontrar Cristo nesse texto. Eu preciso encontrar Cristo como a chave hermenêutica, como a interpretação, como a porta que se abre diante dos meus olhos para que eu veja qualquer texto, qualquer doutrina, qualquer conceito, qualquer ensinamento das Escrituras Sagradas, porque caso contrário, nós iremos tomar o texto pelo texto, nós iremos desviar o nosso coração de Deus, iremos dar um nome ao texto, iremos dar conceitos ao texto que o texto de fato não possui. E o livro de Jó não é diferente, é um dos livros mais comentados, é um dos livros mais discutidos, onde há estudos acadêmicos, há pregações, há comentários bíblicos que falam a respeito do livro de Jó, e qual a importância do livro de Jó para o homem. Eu quero compartilhar nessa noite com vocês algo sobre o livro de Jó. Não é uma invenção, nós não estamos inventando a roda, mas é algo que é necessário que nós compreendamos nessa noite. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. É uma leitura um tanto extensa, agora no início, mas é uma leitura necessária. Eu quero ler com vocês Jó capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Quem achou, diga: achei. Graças a Deus. Preste atenção nesta leitura. Qual é o tema da mensagem de hoje? E Jó tinha pecado? Tinha? Tinha pecado? É? Por que será que nós escutamos o contrário disso? O pecado de Jó. Jó capítulo 1, vamos ler do versículo 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Porventura Jó em vão teme a Deus? Não há uma troca, não há algo por trás desse temor todo? Acaso, versículo 10,
não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu sei que os irmãos conhecem a história de Jó, é uma história muito conhecida no meio cristão, e sabem que a partir do versículo 13 em diante, uma sucessão de infortúnios acometem Jó. Um homem, segundo a declaração do texto, era reto, era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E afinal de contas, então um homem como esse tinha ou não tinha um pecado? Será que Jó tinha algum pecado? O pecado de Jó, que é o tema da mensagem de hoje, que é a proposta desse tema. E eu pesquisei um pouco sobre o livro de Jó, li alguns comentários a respeito do livro de Jó. E os irmãos pasmem, dos mais diversos comentários, dos mais simples, daqueles que são escritos por gente comum, como nós, ou também comentários que são escritos por acadêmicos. E ora, um comentário acadêmico não é feito numa sentada só, ele gasta tempo, é algo que gasta tempo para ser feito um comentário acadêmico. E nesses comentários, eu cheguei a ler que Jó tinha um pecado sim. E Jó sofreu, pastor Alexandre, esses infortúnios, esses sofrimentos, porque Jó não era dizimista. Porque em nenhum ponto daqui do livro de Jó é declarado que Jó pagava o dízimo, que Jó devolvia o dízimo para Deus. Para vocês terem ideia das coisas assombrosas que declaram a respeito do livro de Jó. Mas há um outro comentário, que é semelhante a muitos que estão na internet, também em livros, que o que aconteceu, na verdade, foi uma grande disputa cósmica entre Deus e Satanás. De um lado Deus e do outro Satanás, porque é o que nós lemos numa leitura superficial do texto, mas eu disse a vocês que todo o texto tem que estar subordinado ao quê? Aos princípios hermenêuticos de leitura e de interpretação das Escrituras. O todo significativo, ele só tem sentido para nós quando o meu texto da Bíblia está debaixo de Cristo, que é a expressão exata de Deus, que revela o caráter de Deus, e debaixo do próprio Pai Celestial, da natureza, do caráter de Deus. Então, há pessoas que dizem que Jó não era dizimista, e há pessoas que dizem também que havia uma disputa a respeito de Deus e Satanás. Quem iria vencer? Os homens de Deus ou os homens de Satanás? Quem iria vencer essa disputa? E eu escrevi o comentário desse escritor, por uma questão ética, não vou dizer quem é, mas abre aspas. Ele disse o seguinte: vai ficar provado ao longo de todo o livro de Jó, que Jó não pecou. Então ele passa a descrever no seu comentário que ficaria provado em todo o livro de Jó que ele não pecou. E é interessante que desde o meu tempo de infância eu escuto canções a respeito do livro de Jó. Já escutaram canções a respeito do livro de Jó, que Jó jamais murmurou? Sim ou não, pessoal? Já cantaram essas canções? Que Jó não murmurou? Que Jó, de fato, um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, um exemplo de fé, de conduta, um homem que foi tentado e se manteve reto, sem murmurar. Então o que acontece? Esse comentarista descreve que em todo o livro de Jó, ele conseguiria provar que Jó não pecou. E o que acontece é que Jó se posicionou ao lado de Deus, pastor Alexandre. E por se posicionar ao lado de Deus, o inferno retaliou contra Jó. Trata-se, na verdade, nesse comentário, de uma guerra espiritual, e Jó é o modelo, é o símbolo daqueles que estão nessa batalha espiritual, que estão nessa guerra espiritual, e todas as vezes que você se coloca ao lado de Deus, você
irá sofrer retaliação da parte do maligno. E ele prova, esse comentarista, que Jó não pecou. Mas isso me intriga, isso chama muito a minha atenção, porque nas canções que nós cantávamos na nossa infância, na nossa juventude, dos hinos que falam que Jó não pecou, ou que Jó era um homem que não murmurou diante do Senhor, eu acredito que as pessoas não leram os 42 capítulos do livro de Jó. Eu acho que eles leram apenas os 36 versículos que compõem o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó. Porque já no capítulo 3, versículo 1, depois os infortúnios que se abrem na vida de Jó, leia na sua Bíblia, por favor, Jó capítulo 3, versículo 1. Depois disto o quê? Da morte dos filhos, de alguns infortúnios que foram acontecendo, passou Jó a falar e abençoar o dia em que nasceu. Como sou feliz! É isso? Não. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia natalício. Queridos, o livro de Jó possui 42 capítulos. Não apenas 2 capítulos. E é incrível, pasmem, como a grande maioria dos cristãos não conseguem sair do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Jó. Não entram no capítulo 3, 4, 5, 6, até o final do livro de Jó. Eu sei que nessa noite seria impossível nós lermos os 42 capítulos do livro de Jó. Ou alguém se aventura a ler comigo os 42 capítulos? Vocês vão ler em casa então? Mas eu quero transmitir algumas ideias do livro de Jó, para que nós aprendamos a pedagogia desse livro e possamos aprender qual é ou qual foi o pecado de Jó. O sofrimento humano, que é descrito por grandes comentaristas do livro de Jó, é descrito como o tema central desse livro. Mas eu me atrevo em dizer que o sofrimento humano, ele é apenas uma pintura, ou apenas uma das várias cores da aquarela divina, em que Deus utiliza para pintar a história principal do livro de Jó. Pastor Josué, mas a história principal do livro de Jó não é o sofrimento de Jó? Não, eu declaro a você que a história principal não é o sofrimento de Jó. Mas como não? Eu leio e há tanto sofrimento, há tanto desgaste, há tanta morte, há tanta coisa ruim, em tantos capítulos. Não é o sofrimento? Não, Deus utiliza essas cores como um pano de fundo, para fazer sobressair algo que é mais importante, algo que deve saltar de fato aos nossos olhos, diante da nossa vista. Aquilo que é mais importante no livro de Jó é que a justiça humana não é capaz de se sustentar, de se sobressair diante da justiça divina. A justiça humana não pode comprar a justiça de Deus. A justiça humana não pode comprar Deus com a sua religiosidade, com os seus atos, com os seus costumes, com as suas comidas, com as suas roupas, com os seus sacrifícios. Nada que o homem faça, nada que o homem possa produzir é capaz de comprar Deus, é capaz de substituir a justiça de Deus. Quero ler 2 textos com vocês. Abra sua Bíblia, por favor. Saindo de Jó, depois nós voltaremos para o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Depois nós iremos ler outro texto no Novo Testamento. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas, o que diz o texto? Injustiças, todas as nossas justiças, como trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que você entende desse texto? Vamos apenas repetir a ideia do texto. O texto diz o quê? Que a minha justiça, que a tua justiça, que as nossas justiças são como o quê? O trapo de imundícia. Aquilo que eu faço
não me justifica diante de Deus. As tuas obras não te justificam diante de Deus. A tua bondade não te justifica diante de Deus. Os sacrifícios que Jó fazia pelos seus filhos, de repente pensando, algum deles pode ter pecado contra Deus. Então, após aqueles banquetes, Jó sacrificava, Jó ofertava, Jó fazia algo para não pecar contra Deus. Ele era um homem religioso, que pensava que o seu padrão, que a sua conduta poderiam justificá-lo diante de Deus. Então, o sofrimento não é a tônica do livro, o sofrimento não é o motor desse livro, mas apenas o pano de fundo que nos evidencia agora algo que é maior, que nos faz olhar em direção a Deus, para nós então nos contemplarmos, e Jó fará isso apenas no final desse livro, e agora nos reconhecermos diante de Deus. E ao nos reconhecermos, nós precisamos entender que a justiça humana, seja ela qual for, não é capaz de nos justificar diante de Deus. Vamos ler outro texto? Efésios, capítulo de número 2. São todos textos muito conhecidos. Efésios 2, versículos 8 e 9. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Quem foi salvo pela graça, diga amém. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de você, meu querido? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A fé salvadora vem de você? A graça salvadora vem de você? Mas o que é a graça? O que é a fé? Um dom de Deus. Versículo 9. Essa salvação não é de obras, para que ninguém se glorie. Eu sei que essa igreja está clara a respeito disso, mas às vezes nós esquecemos, eu não diria do papel da salvação, ou de como a salvação ela nos alcança, mas às vezes nós pensamos que somos muito justos diante de Deus, somos muito retos, pastor Alexandre, muito íntegros diante de Deus, e precisamos então, ao olhar para o livro de Jó, verificar que às vezes pensamos como Jó também pensava, que os meus sacrifícios, que as minhas ofertas, ou que o meu caráter, que a minha bondade podem me justificar diante de Deus. Então o problema do livro de Jó não é o sofrimento humano, nem tampouco o sofrimento de Jó. Vamos prosseguir. O sofrimento é um evento da vida humana. Sabiam disso? Quem é que sofre aqui? Levanta a mão. Todo mundo sofre. E os sofrimentos são variáveis, é claro. Mas imagine só então um livro que fosse escrito para dizer que o justo não deve sofrer. Será que esse livro foi escrito para isso? Ou que o justo sofre, então pelo seu sofrimento, quanto mais ele sofre, mais preparado ele está e mais salvo ele está? Tem lógica essa razão? Então o sofrimento, ele é comum à existência humana. Eu li um texto no início dessa reunião, Mateus capítulo 5, versículo 45, que Deus, Ele faz o seu sol, o sol de Deus, porque o sol pertence a Deus, sim ou não? Deus faz esse sol que é dele, nascer sobre justos e injustos. Deus faz a sua chuva, porque a chuva pertence a quem? A Deus. Faz essa chuva cair sobre bons e sobre maus. O que eu aprendo nesse texto? Que Deus, Ele não olha para o Cádimo e fala assim: Cádimo, você é justo, então farei nascer o sol sobre você. Agora Gil, você não é justo, então o sol não nascerá sobre você. Deus não é assim. O sofrimento faz parte da caminhada, o sofrimento faz parte da existência humana. Eu quero ler 2 textos com vocês, para nós desmistificarmos que o livro de Jó é um livro que fala sobre o sofrimento, que o tema central do livro de Jó é o sofrimento humano. Abra sua Bíblia, por favor.
João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não quero comentar a parte final, eu venci o mundo, não. Eu quero comentar a parte central desse versículo. No mundo passais por aflições. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo? Apóstolo Pedro? Foi João? Tá em João. Mas quem foi que disse isso? Que no mundo vocês passarão, que no mundo vocês terão aflições. Palavras do Senhor Jesus Cristo. O mundo é o mundo onde nós estamos sujeitos à gripe, ao que mais? Dor de coluna, que mais? Dor de cabeça, que mais? Unha encravada, dor de barriga, dor de cotovelo, nos vários sentidos que você puder aplicar, furúnculo, a lista é interminável, dores, sofrimentos, angústias, isso faz parte da vida. Então o sofrimento não é para o ímpio, o sofrimento não é para o justo, o sofrimento faz parte da existência humana. Então aquele que sofre mais não é mais justo, aquele que sofre mais não é melhor, aquele que sofre mais não está mais preparado. É claro que nós temos que considerar algo muito importante. O sofrimento, ele nos dá uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa condição, sobre a nossa natureza, e a minha reação diante do sofrimento pode ser positiva ou negativa, mas o sofrimento não me qualifica ou me desqualifica diante de Deus, não me justifica diante de Deus, porque Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições. Abra sua Bíblia também, outro texto, em Eclesiastes, capítulo número 9, quero ler com vocês, versículo 2 e versículo 3. Versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. Preste atenção nesse texto. Tudo sucede igualmente a todos. O que é tudo? Irmãos que estão formados em língua portuguesa, pastor Alexandre, língua portuguesa e língua inglesa também, se não me engano. O que é tudo? Tudo sucede? Ok. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Jó sacrificava, queridos, Jó sacrificava nas festas, após as festas e os banquetes dos seus filhos, ele sacrificava. Sim ou não? Acharam o texto? Eclesiastes capítulo 9, versículo 2: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então o sofrimento faz parte da existência humana. Vamos prosseguir, queridos. Então qual foi o pecado de Jó, afinal de contas? Se Jó era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem justo, às vezes eu me comparo com Jó, esse Jó aqui do capítulo 1, do capítulo 2, até certa parte. Agora capítulo 3 fica mais difícil. Quando você se compara a esse Jó íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, você acha que você era melhor do que Jó? Não era. Bem pior do que Jó. Bem pior do que Jó. Então como um homem desse sofreu tanto? Que pecado ele cometeu, irmão Gil? Será que o pecado de Jó trouxe então alguma coisa para ele? Deus ficou irado, indignado, então amaldiçoou Jó?
Nós vimos que o sofrimento é comum a todos os homens. Mas eu quero declarar para vocês, alto e bom som, que o que Jó sofreu não foi em decorrência de um pecado. Amém? A pedagogia bíblica, ela é muito interessante. Nós temos que entender o que está no texto. Tem gente que fica investigando curiosamente por que Jó sofreu e quer encontrar um pecado. Jó teve sim um pecado. Eu vou declarar daqui a pouco para vocês. Mas esse pecado, ele não é o motivo pelo qual Jó está sofrendo. O pecado de Jó é o pecado da autossuficiência. O pecado de Jó é o pecado do orgulho humano. E esse pecado, meu irmão, não é apenas o pecado de Jó. O pecado do orgulho, da autossuficiência, não é apenas o pecado de Jó. Volte para o livro de Jó, vamos ler um texto, lá no capítulo 41, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, e depois o versículo 34, amém? Jó 41, do versículo 1 ao 5, depois ao 34. Um homem autossuficiente, um homem orgulhoso, que é representado nesse livro por um animal mitológico. Aqui, na nossa tradução, provavelmente está crocodilo, mas a melhor versão, a melhor tradução seria Leviatã, um animal mitológico, da mitologia fenícia, da mitologia canaanita, que vivia nos oceanos, devorando os marinheiros, tragando os barcos, um animal feroz. Vamos verificar o que a Bíblia diz sobre esse animal. Podes tu, perguntando Deus a Jó, apanhar o Leviatã, ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te farás muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Versículo 34, ele, retomando o texto do início, o Leviatã, ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Será que Deus está preocupado em falar sobre animais na Bíblia? Realmente? Ou esse texto representa e simboliza a natureza do homem? Ou esse texto simboliza e sinaliza de fato o coração de Jó, que era um homem que estava ali perguntando para Deus: por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa condição? Porque eu não sou merecedor desses sofrimentos, porque eu sou reto, porque eu sou bom, porque eu sou justo e me desvio do mal. Mas Deus, ele pergunta para Jó a respeito do Leviatã, e esse Leviatã é uma representação do coração humano, do coração de Jó, do meu coração e do seu coração, um coração orgulhoso, que vê tudo que é alto e é rei sobre todos os animais orgulhosos. O pecado de Jó era o pecado do orgulho, era o pecado da altivez, era o pecado da autossuficiência. Mas esse pecado da autossuficiência, ele está enraizado em algo que é muito maior do que o próprio pecado da autossuficiência. Está enraizado numa condição humana. E essa condição humana, ela é vista em cada um de nós, em maior nível ou em maior nível, em menor grau ou em maior grau. Que condição humana é essa? Desconhecimento de Deus. Jó não conhecia a Deus. E quantos de nós também não conhecem a Deus? Já parou para pensar o quanto você conhece de Deus? O quanto você de fato conhece o Senhor? Ou você conhece apenas uma cartilha a respeito de Deus? Ou como Jó vai declarar lá na frente, que conhecia a Deus apenas de ouvir falar, religiosamente, ou aquilo que Deus é pintado, a maneira como Deus é pintado diante dos nossos olhos.
Quantas vezes nós lemos as Escrituras e nós não somos capazes de extrair das Escrituras, de fato, o caráter de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, a bondade de Deus, e ainda enxergamos um Deus malvado, um Deus irascível, um Deus que escolhe alguns para fazer cair a chuva sobre eles, um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus que olha para o homem e mede o homem pelo outro homem. Deus é assim para você? O seu Deus é assim? Deus não é assim. O orgulho de Jó foi o seu grande pecado. Jó possuía um elevado senso de justiça humana, uma justiça religiosa. Jó se orgulhava de quem ele era. Abra sua Bíblia, ainda em Jó, capítulo 27, versículo 1 até o versículo 6. O que Jó pensava a respeito de si mesmo? Qual era o pecado de Jó? Autossuficiência, orgulho, presunção e tudo que você puder colocar nesse barco, mas isso parte do quê? De uma condição humana. Jó não conhecia a Deus. E aquele que não conhece a Deus, não conhece também a si próprio. Jó 27, do versículo 1 ao versículo 6. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que me amargurou a minha alma. Esse é o Jó que não murmura? Esse é o Jó, conforme o comentarista que eu li no início do texto, aqui da mensagem, diz que eu posso ler todo o livro de Jó, e eu não vou encontrar pecado algum no livro de Jó, que Jó não pecou em absoluto. Deus que me tirou o direito, que me amargurou a alma. Versículo 3: enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha, o quê? Integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. O que Jó está falando aqui para a gente, queridos? O que Jó está dizendo aqui? Eu sou complete a palavra, eu sou infalível. A minha consciência não me reprova. A minha consciência, todos os dias da minha vida, não me reprova. O pecado de Jó era o orgulho, a insensatez, a altivez, a presunção, a autossuficiência. E então nós aprendemos na pedagogia do livro de Jó, que não fala de maneira marcante sobre o sofrimento, mas apenas como um pano de fundo, que o homem é orgulhoso, que o homem é irascível, que o homem é tendencioso, que o homem é jactancioso, que o homem ele é autossuficiente no seu orgulho e se afasta de Deus por não conhecer a Deus. E esse é o pensamento comum, esse é o pensamento religioso de pessoas que acham que as suas obras podem garantir, como dizem eles, um lugarzinho no céu, podem garantir a sua salvação, mas se esquecem que a salvação é um dom gratuito de Deus, se esquecem que nós fomos redimidos, fomos salvos pelo sangue puro do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Se esquece que o homem deve estar fiado não na sua própria justiça, mas que deve estar fiado, firmado na justiça de Deus, comprometido com Deus,
com a sua palavra, com o seu evangelho e com a sua graça. Pastor, mas nós não somos assim, somos uma igreja madura, graças a Deus por isso. Então permaneça assim, maduro, fiado na graça, fiado no Espírito, fiado em Deus, fiado no evangelho. E todas as vezes que de repente o orgulho bater a porta do seu coração, porque ele está do lado de fora, não está dentro de nós, você pode repreender o orgulho em nome de Jesus. Pode repreender a altivez em nome de Jesus. Pode repreender a autossuficiência em nome de Jesus e dizer que você caminha debaixo da vontade, da graça e do sustento de Deus. Deixe-me ler mais um texto para vocês, ainda em Jó, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 11. Mais um texto longo, mas que vale a pena ser lido. Respondeu Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Já se revoltou contra Deus alguma vez aqui, meu irmão? Já? Eu já me revoltei contra Deus. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Versículo 3. Se eu soubesse onde o poderia achar. Jó está falando de quem aqui? Se eu soubesse onde eu pudesse achar Deus, então me chegaria ao seu tribunal. O que Jó faria nesse momento? O homem que, segundo alguns comentaristas, não tinha pecado algum. Um homem reto, íntegro, temente a Deus. E eu acredito que Jó era reto. Eu acredito que Jó era íntegro e temente a Deus e se desviava do mal. Mas Jó fazia isso de maneira religiosa. Versículo 3. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, ou a minha queixa, encheria a minha boca. Irmãos, que orgulho, que arrogância. Eu encheria a minha boca de argumentos. Sabe uma expressão que é mais comum aos nossos dias, no nosso tempo? Eu bateria a mão no peito e falaria: quem é que tem razão aqui? Quem tem razão diante do tribunal? Entre Deus e Jó. Versículo 5. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Jó entenderia o que Deus falasse para ele. Versículo 6. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. O que o homem desse pensa que é? O cara, o último pacote do biscoito. Um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Eu falei o quê? Gente, ato falho. O último pacote do biscoito não dá. O último biscoito do pacote. Ele é um homem reto, íntegro, que teme a Deus, que se desvia do mal. Ele achava que era bom? Bom demais? Bom demais. E você? Você é tão bom? Menos bom? Para em qual versículo? Versículo 10. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Por que você faz isso comigo? Por que você sofre? Quando você sofre, você pergunta isso para Deus também? Por que isso está acontecendo comigo?
Você pensa que você é o último biscoito do pacote? Você é a bala que matou John Lennon? Ditados parecidos com esse? Ou você consegue ver a sua condição? Que você ainda está muito distante de ver a Deus, de conhecer a Deus. Só existe um que sabe quem Deus é. Não é Moisés, não é Jó, não é Josué, não é Paulo, não é Joaquim, não é Manuel. Quem é que sabe quem Deus é? Quem? Jesus. A expressão exata de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, que Deus nós vemos? Nós vemos um Deus pela ótica, ou pelos olhos de Jó, um espreitador de homens. Nós vemos um Deus que é caprichoso, que está fazendo uma disputinha com Satanás, para saber quem vence. E como Deus é onisciente, Deus sabe quem vai vencer, não sabe? Ou Deus iria, nesse pensamento, entrar numa disputa em que ele perderia? Esse Deus caprichoso, irmãos, presta atenção, esse Deus caprichoso, esse Deus grego, esse Deus olimpiano, esse Deus romano, que testa os limites humanos, para saber até onde eu dou conta. Deus, sendo onisciente, ele sabe que Jó vai chegar até o final, então eu vou apostar no cavalo vencedor. Viu, Satanás? Jó vai vencer. É esse Deus que você vê? Quando você olha para as Escrituras? Ou você vê esse Deus na face de Cristo? A expressão exata, a expressão perfeita de Deus. Você vê Deus em Mateus 5, em Mateus 6, que diz assim: quando você tiver um inimigo diante de você, o que você faz com esse inimigo? Perdoa. Faz o que? Maltrata? Perdoa. Ore pelo seu inimigo. Não julgue. É esse Deus que você vê? Ou é o Deus pela visão de Jó? Mas graças ao Senhor, que Jó teve uma grande descoberta no final do livro que leva o seu nome. O pecado de Jó, que é o pecado do orgulho, da autossuficiência, da jactância, tantas outras coisas que estão ligadas ao desconhecimento que o homem tem da parte de Deus ou em relação a Deus, isso pode ser tratado, amém? Esse pecado que faz parte de uma condição maior, que é o desconhecimento, pode ser tratado. E eu disse que essa condição, ela é presente em maior ou em menor grau dentro de nós. E eu não sei como está isso no seu coração, o quanto você conhece, ou quanto você desconhece a Deus. Mas eu quero ler com você, para encaminhar para o encerramento, ainda no livro de Jó, no capítulo 42, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6, a grande descoberta de Jó. Jó, ele passou por muitas coisas, e a principal descoberta de Jó está aqui, registrada no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Acharam? Diga amém. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O homem que queria colocar Deus diante de um tribunal, que queria fazer perguntas para Deus, e depois que Deus perguntou, fez perguntas para Jó que ele não sabia responder, Jó se prostra diante de Deus e reconhece quem Deus é. Versículo 4: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É a grande descoberta do livro de Jó.
E é interessante que essa descoberta deve ser diária em nossas vidas. Não se preocupe em categorizar, em descrever o pecado de Jó, porque, meu irmão, o pecado de Jó é um pecado que todos nós compartilhamos, infelizmente. O orgulho, a insensatez, a altivez, a autossuficiência, em maior ou em menor grau. Mas a nossa preocupação, e nessa pedagogia bíblica, nessa pedagogia divina, nós precisamos nos atentar para a grande descoberta de Jó, para a grande descoberta desse protagonista, ou melhor, desse coadjuvante dessa história, porque o protagonista é o próprio Deus, porque esse livro, ele aponta para o eixo das Escrituras, aponta para a mensagem principal das Escrituras, que mesmo sem entender, Jó, no capítulo 19, versículo 25, ainda meio turvo do pensamento, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Só que ele não tinha consciência ainda dessa declaração. No capítulo 42, ele declara então que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Ele não sabia quem Deus era. E quando o homem encontra Deus, quando o homem vê Deus, o homem se reconhece, o homem entende quem ele é, a sua pequenez, a sua limitação, a sua arrogância, tudo isso cai por terra. Tudo isso cai por terra, porque nós nos vemos, nos percebemos e entendemos que somos abomináveis diante do reto, do íntegro, do justo, do soberano, do misericordioso. E eu sei que eu preciso de Deus para viver, eu sei que eu preciso de Deus para tudo nesta existência humana. E este homem, do versículo 6 aqui do capítulo 42, que se abomina e se arrepende no pó e na cinza, é o mesmo homem representado pelo apóstolo Paulo no seu livro de Romanos. Abra sua Bíblia, por favor. Eu encerro com esse último texto, capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Já convido o Ministério de Louvor para estar se preparando para vir para cá. Esse homem, no capítulo 42, que se reconhece, se abomina no pó e na cinza, ele é descrito em Romanos capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, depois adentrando para o capítulo 8, como uma resposta, uma solução para essa condição. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Um homem desventurado, um homem incapaz, um homem limitado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É alguém que se reconhece em Deus, é alguém que se percebe agora como um dependente de Deus. Meu irmão, não esqueça que o grande serviço, a grande escola do livro de Jó, não é falar sobre o sofrimento humano, não é falar o quanto que Jó sofreu e tadinho dele, ele foi virado ao avesso, virou uma ferida humana, virou puro pus, tadinho. Depois foi recompensado, porque quem sabe se tornou dizimista. Não, o grande ensinamento do livro de Jó é conhecer a Deus, a natureza de Deus, a face de Deus, o coração de Deus, a graça de Deus, o coração de Deus. E isso todos nós precisamos conhecer cada dia das nossas vidas. Amém? Aplauda o Senhor.